Amigos, hoje vamos ouvir as palavras do desembargador Eduardo Mair e do ex-chefe de Polícia Civil do Rio de Janeiro, Dr. Álvaro Lins, sobre o descalabro em que se encontra a área de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Vamos lá. O advento do EPP não só provocou essa migração, mas como causou, pelo menos na experiência que eu vi, um certo enraizamento, né? Então, você tem os caras voltaram para a capital, para ocupar seus territórios, mas deixou ali deixando células. Resquícios muito bem Células enraizados. ativas. Né? Que brotaram, se Como desenvolveram se e hoje é um soluciona problema. Qual é o problema? Antes de te responder, a UPP, falando de Mesquita, por exemplo, Mesquita é coberto por um batalhão. O 20º Batalhão cobre a área de Mesquita, Nilópolis e Nova Iguaçu. Então, cobre uma área que tem uma população em torno de pelo menos 1 milhão de habitantes. Vou arriscar aí que é mais de 1 milhão de habitantes nesses três municípios. Mais de 1 milhão. E o batalhão que cobre essa área deve ter um efetivo em torno de 700 PMs. Esse efetivo é quase o mesmo da UPP da Rocinha, Exatamente. que tem uma população de 80 mil habitantes. É o efetivo, por exemplo, do batalhão de São Gonçalo, que cobre uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então não há como você distribuir os efetivos da Polícia Militar sem levar em consideração a população que reside numa determinada área. Não é possível fazer o policiamento de 3 municípios com 1 milhão de habitantes com o mesmo efetivo que cobre um morro. Com 80 mil pessoas. Com 80 mil pessoas. Isso é totalmente inviável. Surreal. E aí Mesquita, por exemplo, recebe esses traficantes que, em um determinado momento, acharam que isso era sério, essa coisa da UPP, né? Saíram para evitar o confronto, se estabeleceram em outros locais e depois foram retornando para os seus locais de origem, mas mantendo naqueles lugares para onde eles foram uma base de funcionamento do tráfico. O tráfico no Rio de Janeiro, ele funciona, eu comparo com franquias, né? O pessoal sempre fala, não, isso é uma empresa, é um crime organizado. O tráfico funciona como franquia. Então, a franquia qual é? A franquia são os grandes... as grandes organizações criminosas, como Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigo dos Amigos, são as facções. A franquia são as facções. E aí um determinado local pretende se associar a essa facção e cria uma franquia, podendo explorar o nome daquela facção, podendo usar dos mesmos distribuidores de drogas, tendo um preço menor na compra da droga, podendo usar do armamento que aquela facção tem, tal como uma franquia. Mas eles não são donos absolutos do negócio. O negócio tem uma parte que é administrada pela, digamos assim, a gerência da facção. O master franqueado. Exato. E essa gerência, o que me deixa mais triste é que essa gerência dessas facções está presa. Os líderes do Comando Vermelho, do Terceiro Comando, dos Amigos, estão presos. E foram presos na nossa gestão. Eu me recordo que o governador Garotinho, a governadora Rosinha na época, eles me mandaram levantar todos os líderes de quadrilha de tráfico no Rio de Janeiro, todos os chefes. Nós chegamos a 80 nomes dos principais bandidos do Rio de Janeiro. E aí eu apresentei isso e a missão era, sua missão é prender todos eles. Eu falei, não vai ser fácil, mas vamos começar. E no final das contas, dos 80 nomes, nós prendemos 74. Ou prenderam ou foram mortos, mas quase todos foram retirados de circulação. A Polícia Militar prendeu os outros que nós não pegamos. E talvez aí alguns tenham, dá para contar numa mão os que não acabaram presos. E aí vão Robinho Pinga, Sassá, Gangan, o Bem-TV e outros nomes, outros grandes bandidos, Pedro Dom, todos esses eram pegos. A polícia tinha a missão de prender todos eles. Eu costumava dizer para os policiais, olha, nós não temos condições de prender todos os criminosos, mas aqueles que nós decidirmos prender têm que ser presos.
E eram presos. E eram presos. Exato. Demora um pouco mais, um pouco menos, mas não tem como não ser preso. Na Ilha do Governador hoje há um traficante, Fernandinho Guarabu. Ele é o chefe do tráfico na Ilha do Governador há mais de 10 anos. E não há uma operação para prender o Guarabu. E todo mundo sabe, se você perguntar a qualquer morador lá, sabe que ele é o chefe do tráfico. Ah, mas ele anda com um exército de seguranças em volta, 20, 30 homens armados de fuzil. Todos esses que nós pegamos também andavam desse jeito. E nenhum deles deixou de ser preso por causa disso. Os que resistiram acabaram morrendo. Mas aí é uma opção do bandido. Se ele não quer se entregar, a polícia não vai virar as costas e ir embora. Vai vencer a resistência até capturá-lo. E respondendo à sua pergunta sobre Mesquita, como se retira isso de lá hoje? É um trabalho muito difícil. Muito difícil. Mas tem que começar. Primeiro, aumentando o efetivo do batalhão local. Esses efetivos que hoje estão nas UPPs precisam ser redistribuídos. A PM não consegue hoje, o governo do Estado, com essa crise financeira, não consegue fazer um concurso para 1.000, 2.000 PMs que sejam. Mas seria fácil deslocar esses efetivos onde eles estão subutilizados. Exatamente. Se você tem 9.600 sendo destinados para uma atividade que não dá resultado, vamos tirar uma parte e colocar no policiamento ostensivo. A pessoa não pode hoje sair na rua 7, 8 horas da noite e não ter segurança. As casas de show, restaurantes, não tem mais movimento à noite. Ninguém está saindo mais de noite, 9, 10 da noite, para fazer alguma coisa na rua. E é preciso trazer isso para um número razoável. Né? Para acabar o crime, não vai acabar. Mas é preciso colocar em níveis toleráveis. Falta decisão. O governo hoje ele está refém do seu discurso. Porque para ele tomar essa atitude, Tem que dar o braço a torcer. ele tem que reconhecer que falhou, ter humildade para isso e adotar uma nova política de segurança. A Polícia Civil, por exemplo, ela foi totalmente abandonada. Abandonada. Não houve nenhum projeto na área de polícia de investigação. Não há um projeto novo. O último projeto que eu me lembro foi a Delegacia Legal. A delegacia, sim, a delegacia é legal. Nós pegamos aquelas delegacias em estado, né, abandono total, degradante. A pessoa tinha medo de entrar numa delegacia. Padronizamos o funcionamento das delegacias, informatizamos a delegacia. Exatamente. E criamos um ambiente de trabalho decente para o policial e para a população que ia até a delegacia. Eu inaugurei, eu não tenho o número exato, mas eu acho que perto de 100 delegacias. Eu me lembro de 85, eu fui lá inaugurar. Só que tinha algumas que a gente não ia, outras a obra ainda ficou para terminar, mas inaugurar 80 delegacias é muita coisa, é muita coisa. E hoje, tudo isso está de novo abandonado. Houve a criação da delegacia de homicídios, que eu tenho que reconhecer que é uma coisa positiva, mas ela trabalha num pedaço do problema. Você vê o roubo de carga hoje no Rio de Janeiro, é uma vergonha nacional. O roubo de carga você tem ali concentrado naquele eixo Dutra, Washington Luiz e Avenida Brasil. E o arco. E o arco metropolitano. Então é um quadrado. Sendo que as quadrilhas que atuam são da Pedreira, do Chapadão. Né? Todos os caminhões de carga, praticamente hoje, possuem localizador, sistema de rastreamento, até pelo interesse do empresário, mas não há uma interligação entre as informações das empresas de carga e a polícia. Qual a dificuldade de obrigar as empresas transportadoras de carga a comunicar imediatamente à polícia o desvio de um veículo? Porque o sistema hoje ele identifica, se o caminhão saiu da rota, já soa um alarme na central, dizendo, olha, esse caminhão tinha que estar na rodovia Washington Luiz, ele agora está numa rua aí dentro de um município da Baixada.
Nesse momento tem que soar um alarme e a polícia tem que ser informada. Olha, o caminhão está na rua tal, está a tantos quilômetros por hora. Qual a dificuldade de fazer isso? A dificuldade é integração. Integração. Não há integração entre a Polícia Civil, entre a Polícia Militar, entre as guardas municipais. Você tem todos os dias centenas de carros fortes rodando no Rio de Janeiro, transportando milhões de reais, com homens armados, mas não falam com a polícia. Se houver uma emergência com eles, o acionamento da polícia vai ser da mesma forma que nós aqui pegarmos um telefone e ligar um 90. É preciso integrar tudo isso. Falta vontade. E a vontade tem que ser para tirar os policiais, para colocar na rua, para obrigar essa comunicação, para obrigar a integração, compartilhar informações. Tudo isso parece que se perdeu. Eram coisas que vinham sendo feitas e de uma hora para outra ficaram abandonadas. Agora vamos à época. Toma aí. Da revista Época. Vamos primeiro, eu queria saber qual foi o teor da matéria da época, né? Quais foram... Bom, a matéria da revista, ela tinha primeira época é uma revista nacional, né? Que normalmente tem uma capa para todo o Brasil. Sim. Mas no ano de 2014 aconteceu uma coisa inédita. É mais ou menos assim, nós fazemos também de vez em quando tem interesses escusos. Havia uma capa para o Rio de Janeiro e outra capa para o resto do Brasil. E na capa do Rio de Janeiro, a foto de capa éramos eu e o ex-governador Garotinho com o título Sabotadores da UPP. E dentro da revista, a reportagem dizia que, de alguma forma, eu e o governador Garotinho, através de críticas, processos contra autoridades do governo, estávamos sabotando o projeto das UPPs. E aí eu procurei o doutor Mair, expliquei a ele que aquilo não era verdade, que como eram as nossas críticas, e o doutor Mair impetrou a ação. Então, uma ação de indenização em que nós pedimos a indenização pelo dano moral, que era evidente, e a utilização do direito de resposta, para fazer uma comprovação de que aquilo ali não era, que aquilo ali, além de ofensivo, calunioso, etc., etc., na realidade era de uma injustiça flagrante, porque se assentava em cima de uma inverdade. E isso daí foi distribuído para a 50ª Vara Cível. Lá tínhamos um juiz da turma jovem, que é o Bruno Arthur. O nome todo dele é Bruno Arthur Maza Bacari Machado Manfrenati. E uma família também de juristas. E ele deu uma sentença absolutamente escorreita, reconhecendo aquilo tudo, que aquilo não poderia ter sido publicado com aquela conotação política, depreciativa, etc., etc., e concedeu uma indenização cujo valor nós estamos ainda questionando, porque achamos que foi modesto. Ele não vai ficar nem mais rico, nem mais pobre com R$20 mil. E 10% de honorários de advogado, mas com o direito de resposta. E esse direito de resposta nós pretendemos, então, fazer um artigo utilizando o mesmo espaço que foi utilizado na reportagem, equivalente, para, evidentemente, comprovar aquela inverdade, e aquilo vai ser sumamente degradante para a revista Época. Então, para nós, isso aí foi uma coisa bastante concreta, bastante positiva, e que demonstra que, afinal, nós não temos um quarto poder. A imprensa pode fazer o que quiser, etc., etc., né? Quais foram as denúncias, críticas, observações feitas pelo Dr. Álvaro Lins e pelo ex-governador Garotinho que levaram a essa interpretação da matéria? Bom, o ex-governador Garotinho, ele publicava sempre no blog dele críticas a essa política de segurança, né? Falando basicamente isso que nós estamos falando aqui, que há uma distribuição errada de efetivo, que deveria haver uma política de prisão dos bandidos,
E a revista Época, ela insinuou que nós faríamos dossiês contra as autoridades do governo Cabral. Inclusive, na sentença, o magistrado até fala o seguinte, olha... Ele foi cuidadoso, ele chamou esse dossiê, mandou que a revista fornecesse o dossiê que tinha servido de base. E se constatou que realmente não tinha nada, nada que pudesse ser... Não havia nem dossiê ou eram apenas matérias publicadas na internet ou artigos fazendo comentários e análises? Exatamente. Ou seja, eles trataram análises de especialistas como o Dr. Álvaro, com toda a experiência dele como policial e chefe de polícia, eles trataram essas informações como dossiês. Como dossiês. E o juiz até comenta, olha, se houve alguma denúncia contra os integrantes do governo Cabral, essas denúncias devem, no mínimo, ser verdadeiras, porque os desdobramentos aí têm mostrado estão todos presos. o que está acontecendo. Não, estão todos presos. Todos presos. Todos presos, literalmente. Todos presos. O Sérgio e todos os secretários quase deles. O conceito de dossiê é material que se origina em pesquisa clandestina e que pode ser ou não comprovado. Jornalisticamente a gente trata assim. Ou seja, eu pego... Tem que ser verossímil, né? Tem que haver verossimilhança, exatamente. Veja o que o juiz fala. Merece registro que grande parte dos fatos citados nas ações ajuizadas, porque há algumas ações movidas pelo ex-governador Garotinho, contra esses membros do governo Cabral, grande parte dos fatos citados nas ações ajuizadas e nos denominados dossiês está sob investigação conduzida pelo Ministério Público Federal, sem falar na prisão de algumas das pessoas já referidas, o que joga por terra a afirmação da revista na peça de defesa de que se tratava de acusações infundadas e oportunistas. Exatamente. Então, ou seja, acusações se o que se fala é verdade, não tem nada de errado. Quem redigiu essa matéria, seja lá qual for, qual tenha sido o interesse, simplesmente pesquisou, compilou uma série de análises e opiniões e tratou como dossiês contra a cidadania. Verdade é que quando, na verdade, eram apenas opiniões construtivas. A matéria da revista Época, ela é de 2014. E nessa época, somente nós denunciávamos essas falcatruas. Era o auge das UPPs. O auge das UPPs e o governo Cabral com toda essa estrutura, trazendo Copa do Mundo, Olimpíada, e era como se fosse intocável. Eu me lembro que em 2014, no Réveillon de Copacabana, o Mariano Beltrame ia caminhando na praia, as pessoas abrindo um corredor e aplaudindo, mas na verdade... Eu sou um herói, né? Mas eu acredito que fosse a esperança por um resultado que nunca chegou. Nunca chegou. O resultado prático hoje é esse, 9.600 homens instalados em suboperações, um dinheiro altíssimo, R$1 milhão por dia em propaganda, ou seja, algo que é tão bom não precisa de tanta propaganda, né? E no final das contas, um magistrado que colocou toda essa mentira da época por terra. Bom. Com resultado pífio, né? A UPP teve um resultado muito pequeno, é que nem... Não, atualmente 90 hoje, e quantos policiais? 97? 97 mortos esse ano. 97 policiais mortos só esse ano. Pois Surreal. Eu não consigo imaginar, na minha época na chefia da polícia, lidando com o comando da polícia e o comando da polícia militar, chegar no mês de agosto com 100 policiais assassinados. Exatamente. Eu ia te perguntar se você não dá para imaginar. Eu não me teriam. lembro, porque não era uma coisa extraordinária que chamasse. Exato, é tão... Havia, lógico, morriam policiais em confronto, mas não nesse número. Nessa escala. E a banalização da morte dos policiais está realmente se tornando um incômodo social. Não, e uma coisa também que a gente
tem que reconhecer é que, nesse contexto, o desemprego que campeia no momento tem é um ponto que precisa ser levado em conta, porque hoje em dia o jovem ele quer trabalhar e tal, necessidade não tem lei e tudo, ele vai arranjar um emprego aonde? A única forma dele ganhar alguma coisa é através do tráfico. Então o tráfico está recebendo todo mundo de braços abertos. Então é o uma tráfico cada realidade vez ele se lamentável. avoluma mais, e isso aí não está sendo observado pelo nosso governo, né? O desemprego aqui no Rio de Janeiro é enorme. Doutor Álvaro, você enxerga a alternativa de resposta de governo em curto, óbvio, não vou nem me perturbar com essa colocação, mas pelo menos em médio e longo prazo, ou alguma motivação que o senhor observe por parte do governo federal em ajudar, ou alguma movimentação por parte dos ativistas sociais nesse sentido, que realmente possa provocar resultado positivo? Eu vejo uma omissão muito grande do governo federal. O governo federal, ele praticamente abandonou o Rio de Janeiro à própria sorte. Porque o Rio de Janeiro estar mal servia para a política do governo federal de aprovação de reforma da Previdência, de reforma fiscal, porque o discurso era, olha, ou nós aprovamos essas reformas, ou então nós vamos ficar iguais ao Rio de Janeiro. E aí, por conta disso, se deixou de intervir no Rio, seja com recursos em dinheiro, seja com o apoio das Forças Armadas, das polícias, demorou demais. E hoje, o apoio que está tendo aí é um apoio meio perdido. O Exército está indo para a rua, mas não sabe muito bem o que faz, onde vai, como reprimir, quem prender. Não é a área deles, né? Eu acho que seria muito mais viável o governo federal hoje apoiar, colocando em dia o salário dos servidores com o dinheiro federal e pagando a contratação de novos policiais. Porque esses vão ficar aqui para sempre. Agora, você gasta uma fortuna com o Exército aqui nas ruas, que é bem-vindo numa situação emergencial, sim, mas que vai embora. Em algum momento vai sair. Em breve, né? Em curto período de tempo. Qual é a sua opinião pessoal do tratamento que o governo Sérgio Cabral dispensou tanto para as UPPs quanto para a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiro, naquela época que eles foram fazer protestos sobre salário, que ele mandou prender todo mundo, chamou os bombeiros de vagabundos, a atuação da Corregedoria Geral Unificada em cima desses casos, que por conta deles reivindicarem determinados direitos, a política era demiti-los, colocar policial que tem conhecimento bélico na rua, desempregado. Qual é a sua opinião em relação a isso? Olha, o que aconteceu, por exemplo, com os bombeiros é mais ou menos o que aconteceu comigo. Quando você começa a criticar, você é tratado como inimigo. E você tem um governo tirano, porque esses atos do governo Cabral em relação a esses bombeiros foi um ato de tirania. Né? Eu acho um absurdo, por exemplo, um bombeiro militar com 20 anos de serviço, sem nenhuma punição, reclamar de salário, ser preso e colocado em Bangu 1. Exatamente. Chamado de vagabundo em rede. Chamado de vagabundo e preso em Bangu 1, no presídio de segurança máxima, onde passou Fernandinho Beiramar, Marcinho VP. Isso não tem o menor cabimento. Exatamente. E a sociedade se omitiu nesse momento. A sociedade organizada, ela não percebeu que isso era uma demonstração de abuso muito grande. Você não pode pegar um chefe de família, um trabalhador, porque reclamou de salário, colocar em Bangu 1. É um ato de indisciplina? É. Merece ser preso, punido? Sim. Mas dentro do regulamento do Corpo de Bombeiros. E não dentro de um presídio de segurança máxima. Você estava ali, quando o Cabral determinou isso, ele estava transmitindo para os servidores, de maneira geral, que quem ousasse reclamar e criticar o governo seria tratado com um rigor fora do normal, desmedido.
E isso não podia ter sido tolerado pelos órgãos de direitos humanos, pela OAB, pelo judiciário. Não podia ter permitido isso acontecer. E, felizmente, houve... Punições desproporcionais, desarrazoadas, né? Eu ajudei a defender vários desses bombeiros. Ajudei, evitando até aparecer para não trazer mais problemas para eles, mas eu ajudei. Fiz a defesa de vários deles. Não vou nominá-los, mas eles... São 14 bombeiros que foram expulsos. Eu acho que uns 10 passaram lá. Sobre essa questão... Para nós ajudar. Tem nós estamos preparando uma reportagem sobre esse ponto em específico. Tem um grupo de 60 e poucos bombeiros ligados a um coronel, chefe do Estado-Maior do governo Garotinho, do governo Cabral. Uhum. E houve uma denúncia de que fizeram prova, ou não fizeram prova, ou tinha prova, que eu digo, concurso. E o então comandante do Sérgio, ligado ao governador Sérgio, ex-governador, agora presidiário, Sérgio Cabral Filho, quem está no presídio é presidiário, nós fizemos uma apuração e descobrimos um detalhe desse grupo de 60 e alguns bombeiros que eles acusaram de não ter feito a prova, 11 fizeram. Nossa. E tem a documentação. Então, é por aí. Ou seja, eles pegaram toda a turma do concurso e demitiram a todos. Salomão, né? Salomônico. Só que cortou o bebê. Cortou o bebê no meio. Cortou o bebê. Ele cortou o bebê. E hoje, esse secretário, que na época era o chefe dos bombeiros e da saúde, está lá na cadeia. Então, nós estamos apurando ainda, porque, é óbvio, tem que se olhar caso a caso, tem que ter um trabalho, uma coisa que eu e o Rogério estamos fazendo diretamente e pessoalmente, olhando ficha por ficha, mas é uma das injustiças que nós percebemos e até por isso queremos ouvir pessoas que tiveram esse mau momento enfrentando essa força terrível que é um Palácio Guanabara dominado por uma quadrilha, como foi com Sérgio Cabral e companhia, e conseguiram sobreviver, como o senhor sobreviveu e agora está se restaurando, e tentar mostrar para a sociedade que é necessário que a reclamação saia, que se verbalize, que se vocalize. Não é sair quebrando nada nem machucando ninguém, mas que pelo menos a opinião pública, hoje temos as mídias sociais, os faces, etc. e tal, que as pessoas se manifestem, conheçam o problema real e se manifestem. Hoje o senhor inaugura conosco esse trabalho. Obrigado aí pelo espaço. No caso desses bombeiros, nós ganhamos as ações para reintegrá-los no Corpo de Bombeiros, porque eles chegaram a ser expulsos. Uhum. Nós ganhamos as ações com base no argumento da desproporcionalidade das punições. Nós reconhecemos, eles mereciam uma punição? Podiam merecer, mas não aquilo que foi feito. Na medida do que foi feito. Etc. Exato, Você dá 500 mil chibatadas porque a cozinheira passou o café pouco demais, colocou né? um pouquinho de sal demais. O Estado gastar dinheiro para treiná-los, para aparelhar e depois alijar as pessoas do quadro corporativo porque estavam protestando uma coisa que tinham direito, de certa forma. Outra coisa também, Maurício, é que nós recebemos reclamações o tempo inteiro, a descaracterização do policial com essa Lapa legal, eu não sei que legal, Meia legal, Centro legal. Eles são policiais militares, mas vestidos de vermelho, de amarelo, de cor de abóbora, de rosa, e isso não parece muito eficiente. Nós continuaremos pesquisando e ouvindo especialistas, mas a opinião deles, operadores de segurança pública, quanto policiais, não tem sido positiva. Até questões de fardamento nós temos ouvido hoje. Existe o mugão, que é um mugue de manga comprida, e há uma ordem de que não se utilize esse mugão, é proibido usar.
Só que se o policial tiver que entrar no meio do mato, com aquele mato cortante, E não, como é que ele se vira? consegue. Não, ele vai se cortar todo, vai se machucar. Então, e se estiver frio? A PM não dá casaco. Então, são pequenos, são detalhes que acabam criando uma cesta de produtos negativos que interferem na qualidade da relação do policial com o seu serviço, com a sua missão. Pormenores essenciais. Exatamente, pormenores essenciais. Eu me lembro quando eu estava na PM, que a PM distribuiu uma japona, né, mas era uma japona que no frio ela não esquentava, mas no calor fervia. Aquela que tinha uma estrela no peito? Eu lembro dessa japona. Eu saí da PM há 20 anos, mas... Pegou, né? Peguei. Essa, né? Doutor Álvaro, eu entendo que a quantidade de informação que o senhor tem e querendo compartilhar conosco, as portas do jornal estarão sempre abertas. Muito obrigado. Estaremos também online através dos portais e das mídias sociais, que agora também fazem parte do encadeamento de informações do Jornal Povo. O que você tem a dizer? Eu acho que engrandece muito o jornal, uma ideia que a gente tem tido aí há algum tempo, sem poder ter nomes, né? Que possam agregar em qualidade para o nosso leitor. Então, se a gente puder ter aí, periodicamente, nas páginas dos nossos jornais, um texto do Dr. Álvaro abordando temas aí que estão latentes no dia a dia da sociedade, seria para o nosso veículo assim estou à disposição. Convite, assina embaixo do Isso é um convite do meu Rogério. Eu acho que eu entendo que opiniões realmente embasadas e de pessoas com tracking record, com experiência comprovada, isso é imbatível. Olha, eu estou à disposição, eu sempre gostei disso, sempre tive as portas abertas, né? Quando eu estava no governo, ou até como deputado para a imprensa de maneira geral, nunca me furtei a atender a imprensa, fosse no momento bom, fosse na hora da desgraça. Eu sempre colocava a cara e falava. É verdade. Então, eu acho que a polícia precisa hoje de comandos que mostrem a cara. Lideranças. Que assumam a liderança, que digam para a sociedade que há alguém com quem eles podem contar, alguém a quem podem procurar e reclamar e pedir e elogiar. E hoje não está. Você perguntar na rua, se você perguntar quem é o secretário de segurança, quem é o comandante da PM, quem é o chefe da polícia, quem é o comandante do Corpo de Bombeiro, as pessoas não sabem. E é preciso mudar essa lógica, é preciso voltar a tomar as rédeas, né, da segurança. Então, da minha parte, saiba que eu vou estar à disposição, já posso começar, já mando meu primeiro... Manda o seu primeiro. Não, hoje o jornal vinha ouvi-lo, porque é necessário dar publicidade a essa impropriedade da nossa co-irmã, revista Época. Não ficaremos numa situação muito confortável com eles, mas eu também não estou nem aí, porque a verdade tem que ser dita, entendeu? E a partir de agora, sempre que quiser, e periodicamente, ou decidindo, mesmo que fora de periodicidade, de compartilhar conosco uma opinião. Eu já vou preparar para vocês uma coisa que eu acho absurda, mas que ainda existe no Brasil. O doutor Maí vai entender. Que é a retirada dos proventos dos militares aposentados se forem acusados de alguma infração. Então, eu, por exemplo, tenho um caso de um cabo... Basta ser acusado. Um cabo reformado por invalidez há 23 anos. Ele foi reformado por invalidez em 1990 e pouco.
Agora foi acusado não me lembro nem qual foi o crime, mas ele foi acusado. Não foi condenado, ainda está respondendo, e foi expulso da Polícia Militar. Mas como? Ele está aposentado há 20 anos, por invalidez. Como é que é colocado na rua? Veja bem, uma coisa é você retirar a patente, você não é mais cabo, mas você retirar o salário de um homem inválido há 20 anos. Então, eu vou escrever sobre isso. Isso é importante. Para esses policiais saberem dos seus direitos, porque isso ocorre todo dia. Doutor Álvaro, existe aí uma questão em aberto, uma questão em aberta de mais ou menos 13 mil processos de pessoas, policiais militares, nessas condições, que estão desde 2010 até 2016 sem receber um centavo. Isso aí tem que judicializar. Tem uma boa parte. Tem que ir ao judiciário e tem que ir buscar uma solução até política também para isso. Né? Pois é. Eu me lembro que agora eu tenho que dar uma pesquisada, mas no INSS, a pessoa inválida, aposentada por invalidez, que necessita do auxílio de uma outra pessoa para se manter, às vezes você não tem como tomar um banho, como se alimentar, há um aumento do valor da aposentadoria. Sim, há um complemento. Acho que em 25%. Aumenta porque tem que ter Precisa uma pessoa pagar, para lhe ajudar a tomar conta. E se me lembro, acho que não há esse benefício para os policiais e bombeiros. Não. Até tem num determinado setor, mas ele não vem sendo cumprido há alguns anos e nós meio que estamos acompanhando esse assunto. Mas isso fica para um próximo isso a gente round. vai... Esse é longo também. Outro round.